Olá, meu amigo, a paz do Senhor Jesus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Bom, andei já falando em alguns vídeos do capítulo 1 de João, onde é comentado que Jesus era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, de fato, Jesus é o Verbo. Como diz no verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus, ele é de fato esse Verbo, ou seja, a palavra. A palavra de Deus, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ela é o Evangelho de Deus para a salvação de qualquer ser humano. Nós, seres humanos, nascemos debaixo de condenação, debaixo de pecado. Nós, naturalmente, já temos a tendência de praticar a injustiça, os enganos, a corrupção e toda sorte de maledicências que possa existir na vida. Isso já é natural do ser humano. Mas quando Jesus chega, o Verbo da vida chega, ele chega para remover essa natureza que tem facilidade na perversidade, e implantar a natureza dele, natureza divina. E essa natureza divina, ela é implantada pelo Verbo, Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o Verbo da vida que transforma o ser humano. Você que permitir que a Palavra de Deus entre no seu coração, você não será mais o mesmo. Todas as suas culturas, todas as suas religiosidades que você pratica, todo o seu tradicionalismo que você vive, seja ele religioso, católico, seja lá o que for, entendeu? Até mesmo religiosidade evangélica, quando você conhece a Palavra de Deus, essas religiosidades, ela tende a sair da sua vida. Você passa a buscar, de fato, ser um ser humano espiritual, que é exatamente o que Deus está procurando. Deus está procurando homens e mulheres espirituais. Deus não está procurando religiosos. Jesus falou para a mulher samaritana que a hora vinha e a hora já tinha chegado em que o Pai buscava verdadeiros adoradores, que o adorasse em espírito e em verdade. Então, o próprio Pai está procurando pessoas. Deus não está interessado em pessoas que simplesmente fazem, de forma religiosa, os seus cultos. Deus disse que não está interessado, Ele não está interessado em sacrifícios. Deus está interessado em que o homem de Deus e a mulher de Deus aprenda a praticar misericórdia. De que adianta você dizer que é cristão se você não consegue praticar misericórdia com o seu próximo? Então, a sua conduta, o seu comportamento diz de forma clara que você não é filho de Deus, por mais que você fale. Porque o básico que pode caracterizar a natureza de um filho de Deus é ele ser benigno, é ele ser misericordioso, é ele ser justo, é ele andar na verdade, é ele amar o seu próximo, é ele socorrer o órfão e a viúva. Então, se você diz que é cristão, certo? E não consegue praticar essas coisas, a sua fé, ela não é verdadeira, ela é falsa. Você é um religioso enganado e querendo enganar os outros. E isso está cheio as nossas igrejas, está cheio de pessoas assim, enganadas, querendo enganar outros. Você está entendendo? Então, é um grande desafio que é proposto para todo homem, proposto para todo ser humano, certo? Praticar a misericórdia. Quando a natureza de Cristo é nos transmitida pela palavra de Deus, então nós vamos aprender de fato o que é praticar misericórdia. Então, a gente percebe que muitos que estão hoje na igreja e que não conseguem praticar essas coisas, eles são religiosos, enganados, querendo enganar outras pessoas de que são uma coisa quando na verdade são outra. E isso tem posto pedra de tropeço no Evangelho de Jesus Cristo. Porque muitas pessoas, elas estão querendo ver resultado da fé de outras que dizem que são cristãs. Então, eu sou cristão, eu preciso gerar frutos que um cristão deveria gerar, tá bom? Um cristão deveria gerar frutos de misericórdia, de perdão, de amor,
e de justiça. E se isso não está acontecendo, a minha religiosidade é falsa. Jesus chegou a dizer assim: caso a luz que há em ti for trevas, quão grande serão essas trevas? Então Jesus estava se referindo absolutamente à vida espiritual baseada na religiosidade e não na palavra. Então, se o verbo da vida, que é a palavra de Deus, chegou na sua casa, chegou na sua vida, chegou na sua história, ela chegou para arrancar a natureza terrena da iniquidade que está em você. É só por meio dessa palavra. Por que hoje nós estamos percebendo que há um forte combate, né, da sociedade contra a palavra de Deus? Eles combatem a palavra de Deus constantemente porque eles sabem que essa palavra, sendo pregada de forma fiel, ela possui o poder de transformar a vida de quem ouve. Por isso, nós vemos, né, um evangelho de periferia, por isso nós vemos um evangelho mesclado, né, batizado, uma coisa. Vemos cristãos vivendo na periferia do evangelho, quando o evangelho de Cristo, né, é riquíssimo em tudo aquilo que você precisa para ser perfeitamente feliz, agradar a Deus nessa terra, ainda, mesmo assim, subir no arrebatamento. A palavra de Deus, ela te capacita para isso. Ela é o poder de Deus para a salvação, ou seja, é ela que vai transformar o seu caráter. É a palavra de Deus que vai transformar a sua mente. É a palavra de Deus que vai transformar a sua e a minha conduta. É a palavra de Deus que vai transformar o nosso ser. Para que ela execute essa transformação, é preciso que pastores, é necessário que padres fossem fiéis à palavra de Deus. Como eles não são na grande maioria, existe pastores fiéis, existe talvez, entre aspas, né, exista padres fiéis à palavra de Deus. Quando eles pregam a verdade, eles são combatidos por aqueles que não amam a verdade. Você está entendendo? Então, é necessário nós termos ousadia para pregar a palavra de Deus, que é o verbo da vida. Jesus veio para o meio do seu povo, que eram judeus, que o desprezaram. Mas nós somos o povo gentil que estava longe, que o recebemos como Salvador. E está aqui no verso 12 de João 1, dizendo: mas todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que, né, creem no seu nome. Então, todos os homens que decidiram crer em Jesus, que confessaram o seu nome, que creram com o coração, mas com a boca confessaram, esses serão salvos, diz o Senhor Jesus. Então, esses que fizeram isso, têm sobre eles a promessa da salvação. Então, só nos resta agora orar, pedir misericórdia, para que Deus levante, né, manifeste, faça com que os verdadeiros filhos de Deus se manifestem nesses últimos dias. Nós vivemos as últimas horas, nós estamos vendo aí corrupção, né, transbordando, nós estamos vendo violência, nós estamos vendo sangue derramado, guerras intermináveis, nós estamos vendo nação contra nação. Não existe mais tempo para você que acha, né, que ainda pode pensar duas vezes, ainda pode ficar em cima do muro. Não existe mais tempo para você. Você tem que descer do muro, você tem que dizer para onde é que você quer ir. Se quer ir andar com Jesus ou se quer permanecer no mundo, você tem que tomar a decisão de seguir Jesus como Salvador. Entenda, só tem dois caminhos, tá bom? Jesus é o caminho que te conduz para a vida eterna. O outro, filho, é Satanás que te conduz para o inferno. E ele, Satanás, é incansável no seu propósito. O propósito dele é de enganar você. A melhor arma do diabo é o engano. A melhor arma dele. E ele vai trabalhar para te mandar para o inferno, usando o engano. Usando muitas das vezes homens que se dizem de Deus para te manter no engano. Então você, para não ser enganado, precisa conhecer a verdade, como está escrito em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, venha para Jesus correndo, 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 correndo. Se você mora próximo de uma igreja, vá lá. Visite essa igreja. Chegue para o pastor.
E diga, pastor, eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador exclusivo da minha vida. Quero a partir de hoje servir-o de todo o meu coração. Não fique preocupado com o joio não, porque o joio vai crescer junto, viu? Só Deus tira o joio e mais ninguém, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe você. Se prepare, deixe a palavra transformar a sua vida, pois ela é o verbo da vida que veio da parte de Deus para transformar você em uma nova criatura, em um homem regenerado. E também vai ser por meio dela que o Espírito Santo vai transformar esse corpo corrupto em um corpo glorioso. Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém.